Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma procura da diretoria do Paysandu para contar com o centroavante da Chapecoense na sequência da temporada. Estou falando sobre o Getúlio, jogador que tem passagens pelo Cruzeiro, também jogou no Paços de Ferreira em Portugal, Avaí, Vasco, futebol japonês, Goiás, CRB e hoje está na Chapecoense, onde tem até agora 5 jogos na Série B do Brasileirão. Esta informação foi confirmada pelo canal Bancada Bicolor, um abraço para a galera inclusive, ao confirmar esta notícia, divulgada neste último final de semana, de uma procura do Paysandu, mas com o jogador não despertando o interesse em defender o Papão, apesar de um momento instável dele por lá na Chape. Ele teve uma contusão, a tendência é que já volte nos próximos dias. A última partida dele aconteceu contra o Avaí, lá no dia 24 de maio. Ele foi titular, teve ali uma sequência de 2 partidas sendo titular frente ao Cuiabá e também ao Avaí. Então, dos 13 jogos que ele fez entre Campeonato Catarinense e Série B, ele foi titular em apenas 2 deles, justamente os 2 últimos. Assim, sendo bem sincero com vocês, é um centroavante que eu não desejaria ele nem para o pior inimigo, tá? Com todo respeito ao Getúlio, mas pelo amor de Deus, o que ele apresentou no Goiás em 2024 foi algo que beirava a afronta ao torcedor. Um jogador frouxo, pouco motivado, tá? E isso que era um começo de ano, campeonato goiano, tentando buscar o espaço. Não dividia uma bola, não cabeceava, não corria, não chuta, não dribla. Para mim, um dos piores jogadores que já passaram pelo Goiás. E eu já vi esta mesma opinião, tá? Seja de torcedores do CRB, do Avaí. Eu acho que ele até teve alguns bons momentos lá no Avaí, por exemplo, na Série B, 2020, 2021. No Vasco fez alguns gols importantes, mas foi mal no enredo geral na segunda divisão. Não é um centroavante, tá? É um jogador que não tem habilidade, não tem característica para ser um camisa 9. Tá? É um jogador muito limitado, sendo bem sincero com vocês. Para mim, 2 jogadores que foram especulados no Paysandu nessa janela, que eu não gostaria assim nem de graça. O Getúlio e também o João Magno. Muito ruins, muito ruins, muito limitados, tá? Então o Paysandu, para mim, foi sorte de tentar a procura desse jogador e não ter avançado. Tudo bem, poderia chegar, dar certo, aí é outros 500. Mas analisando os 3 últimos anos, tá, do Getúlio, é um jogador que não consegue desempenhar um bom futebol em nenhum clube que passa. E assim, analisando um centroavante que dos últimos 11, vamos colocar aqui 21 mais 13, 34 jogos, marcou apenas um gol, não dá para dizer que um jogador desse seria a solução para o Paysandu. Segundo informações do canal Bancada Bicolor, houve uma procura do Paysandu, mas o jogador não se interessou, tá? Desde o primeiro momento, por conta das más referências, da questão financeira, o salário, não ter uma premiação, por exemplo, aos jogadores. Isso acabou desmotivando, por exemplo, o Getúlio de antemão para uma saída, por exemplo, da Chapecoense. Então, assim, para mim, é um jogador que não agregaria em absolutamente nada dentro desse elenco do Paysandu e é o ideal tentar buscar um outro jogador. Outros centroavantes, que há sim outras opções no mercado da bola, é justamente sobre essas que eu quero comentar aqui no vídeo. Jogadores que têm mais ou menos essa mesma faixa salarial. Claro, alguns mais caros, outros mais baratos, mas o Getúlio lá na Chapecoense deve receber algo entre 40 a 70 mil reais mensais. Lembrando que ele pertence ao Tombense, tá? Onde tem contrato em definitivo por lá até o final de 2026 e só está emprestado à Chapecoense até o final deste ano. Compra sua nova camisa do Paysandu com a Fute Fanatics. Utilizando o link na descrição, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Além das camisas, você encontra outros acessórios, como bandeiras, por exemplo, a partir de R$ 69,90, também com envios para todo o país. Vou deixar essas e outras ofertas disponíveis no site, na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola do Paysandu e algumas informações confirmadas recentemente pelo jornalista Magno Fernandes e também uma outra informação que foi divulgada pelo grupo O Liberal, informando o interesse, segundo o executivo de futebol do clube, negociações com o lateral esquerdo Dalbert, que está fora dos planos do Sport para a sequência da Série A. O Vila Nova também tem um interesse na sua contratação, tá? E o outro também é o Enzo, a meio-campista, que hoje está na Aparecidense. Vou começar falando sobre o Dalbert. A situação dele é o seguinte: ele tem contrato no Sport até dezembro deste ano,
jogador que tem passagem, por exemplo, pela Inter de Milão e a Fiorentina, no futebol italiano. Jogou também no Vitória, lá de Portugal, Vitória de Guimarães, em 2015. É um jogador experiente aqui no Brasil, atuou apenas como profissional pelo Barra Mansa, do Rio de Janeiro, em 2012, segunda divisão do Carioca, e também no Fluminense, no Internacional, no Fluminense e no Sport. É um jogador que eu gosto, tá? Inclusive até mesmo fiz a sugestão dele em alguns vídeos aqui no canal. Não sei se a parte financeira pode pesar. Pode não ser um lateral esquerdo tão barato assim. Em termos de Série B, já teve uma exibição na temporada passada. Acho que um jogador que, se tiver com a cabeça no lugar, bem fisicamente, é muito bom, tá? Tecnicamente falando. É um lateral esquerdo bastante agudo, chega bem na linha de fundo, tem velocidade. Ele tem 1,81 m de altura. Aqui está o mapa de movimentação na Série B do ano passado. Uma nota média razoável de 6,80. Neste Brasileirão também ele fez 5 partidas vestindo a camisa do Sport, sendo desses 5 jogos, nenhum deles como titular. Então vem sendo basicamente um reserva neste ano. No ano passado, na Série B, das 23 aparições que ele teve, foi titular em 17 delas, teve 4 cartões amarelos. Em termos de assistências, é um lateral que vem decepcionando. Nesse ano foram 2, no ano passado, nenhuma. O ano dele sendo mais garçom, vamos dizer assim, aconteceu em 2019/20, pela Fiorentina, com 6 assistências em 34 jogos naquela ocasião. Acho um lateral esquerdo bom, tá? Em termos de Série B, é uma posição que você não encontra tantos jogadores assim, tá? Livre, jogador barato. Confesso para vocês que, em termos de segunda divisão, o Dalbert ainda consegue ser uma baita alternativa. Outra negociação também, segundo informações do portal O Liberal, né? Foi isso mesmo, foi o portal Liberal, envolvendo o meio-campista Enzo, né? O Enzo, que é filho do ex-atacante Fernandão, ex-Goiás, Internacional, São Paulo, ele que também virou jogador, né? Uma baita curiosidade também, uma satisfação para a família, né? Novamente ver um jogador atuando em grande nível. Ele estreou pelo Internacional, eu lembro de um jogo dele no profissional, tá? Mas na Aparecidense ele teve mais chances, foi emprestado por lá já no ano passado. Pelo que eu sei, ele ainda tem contrato no Internacional, o que mostra que ele ainda é jogador da Aparecidense, mas pelo que eu sei, ele só está emprestado. Neste ano vem jogando bem, em 25 jogos foi titular em 21 deles, 2 gols marcados e 1 assistência, fazendo uma ótima campanha pela Aparecidense na Série D do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mostrar aqui, ó, o mapa de movimentação do meio-campista no Campeonato Goiano. Você pode observar, ele basicamente pode fazer 2 funções, seja de um camisa 8 ou de um primeiro volante. Ele pode jogar nas duas. Pode jogar também mais avançado, já fez isso nas categorias de base, às vezes de um meio atacante, mas na Aparecidense vem executando basicamente essa função de um meio-campista central, na criação de jogadas, na distribuição e aparecendo também como um elemento surpresa lá na frente. Acredito que seriam sim boas opções para a Série B do Brasileirão. Falando sobre essa posição de lateral, quero falar sobre algumas opções, né, de jogadores que também estão livres no mercado, como por exemplo o Ourinho, tá? Um jogador que eu lembro dele no Santos, na Ponte Preta, jogou também no Fluminense, estava fora do Brasil desde 2020, quando foi para o futebol da Bielorrússia, e estava por último na Rússia, jogando pelo Khimki, esse clube da primeira divisão ou da segunda? Deixa eu ver aqui se eu vejo os jogos dele, para mim revelar. Da primeira divisão, tá? Ele vinha jogando na primeira divisão da Rússia, 25 jogos por lá, está livre no mercado, segundo informações do site Transfermarkt. Eu acho um jogador razoável em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. O último jogo dele aconteceu no dia 24 de maio deste ano. Das 25 aparições, 17 delas na condição de titular. Mostrando aqui para vocês também o mapa de movimentação dele. É um lateral também bastante ofensivo. Lembro dele quando começa ali no Santos, na Ponte Preta. Bons dribles curtos. Era um lateral que chegava também bastante até a linha de fundo. Acabou sumindo, né, do Brasil, como eu falei. A última temporada dele aqui foi na Série B de 2020, vestindo a camisa do Oeste. Aproveite as